Você já se sentiu alguma vez angustiado numa situação como se Deus tivesse te colocado em uma enrascada? Você já se sentiu numa circunstância em que você tem a certeza, a consciência de que o Senhor foi quem o conduziu àquele lugar, e naquele lugar as coisas estão todas dando errado, está tudo aparentemente fora do controle, os ventos contrários, a maré subindo, as ondas caudalosas batendo sobre o barco da sua vida, e você perdido sem já saber o que fazer, uma vez que você tem consciência de que você buscou o Senhor, de que você clamou o Senhor, de que você buscou a vontade de Deus, e que você está vivendo a vontade de Deus, e ainda assim, as circunstâncias na sua vida estão cada vez piores. Se isso já aconteceu na sua vida, ou se está acontecendo na sua vida, eu quero convidar você a caminhar conosco nesses próximos minutos, para que nós venhamos a entender o que a Bíblia fala a respeito disso. O que a Bíblia fala a respeito desses momentos, nos quais, aparentemente, nós, fazendo a vontade de Deus, obedecendo aos princípios da palavra de Deus, ainda assim nós estamos, ou nos encontramos num mar revolto, nos encontramos aparentemente num beco sem saída, onde parece que as coisas não estão bem. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite aquilo que a palavra do Senhor diz a respeito dessas circunstâncias nas nossas vidas. Porque vez ou outra nós nos encontramos dessa forma. Nós nos encontramos aparentemente sendo carregados por Deus a um lugar onde parece ser um lugar de morte. Um lugar onde parece que será o nosso fim. E muitas vezes o desespero tende a bater na porta do nosso coração. Começa a parecer que já não há nem razão para orar. Porque se você orou, se você buscou a Deus, se você está vivendo a vontade de Deus, e ainda assim as coisas parecem só piorarem, a impressão que começa a haver nas nossas vidas é que já não adianta mais orar. É que já não adianta mais buscar a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 14. Vamos ver uma circunstância como essa em que os discípulos viveram. Uma circunstância onde eles obedeceram aquilo que Jesus estava lhes ordenando, aquilo que Jesus mandou que eles fizessem, e ainda assim, eles enfrentaram uma turbulência muito grande, a ponto de ficarem desesperados, achando que iam morrer. Queremos entender nesse texto como é que Deus vê as circunstâncias que nós estamos vivendo e como Ele age, como é que Ele vem em nosso auxílio no momento certo. Mateus capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 22, e em nome da IBN Pinhais eu dou bem-vindo mesmo a vocês. Continuem conosco, hoje é um dia diferenciado, onde vamos cear, onde vamos mais uma vez praticarmos essa ordenança que Jesus nos deixou, de estarmos ceando até que Ele venha, de estarmos nos lembrando e proclamando a morte dEle e a ressurreição até que Ele venha. Então continue conosco, certamente você será edificado nesta palavra. Diz assim na minha tradução, que é a Nova Versão Internacional: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente
lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda a região e lhe trouxeram todos os doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Amém? Vamos orar, colocar diante do Senhor também esse momento. Eu convido você, aí onde você está, se você puder, feche os seus olhos. Diga para o Senhor qual é a sua expectativa ao assistir esse vídeo, ao cultuar conosco neste momento, ao ouvir essa palavra. Qual é a sua expectativa diante de Deus? O que é que você espera que Deus fale com você? O que é que você espera que Deus faça com você, com a sua vida? Diga a Ele nessa noite. Encha o seu coração de expectativa, diga: Deus, fala comigo. Peça a Ele nessa noite, diga: fala comigo, Senhor. Diga: eu não quero apenas ouvir a voz do pregador, não, eu quero ouvir a tua voz. Diga para o Senhor nessa noite. E aí onde você está, aqui onde nós estamos, o Senhor falará conosco, muito além daquilo que eu posso falar aos ouvidos, muito além daquilo que eu posso transmitir, através daquilo que eu vou ministrar. O Senhor pode ministrar ao seu coração, em cima das suas necessidades, em cima daquilo que você está passando, em cima de tudo, toda a turbulência que nós estamos vivendo. Ele pode falar aos nossos corações, uma palavra nessa noite que vai tocar-nos profundamente, que vai nos curar, que vai transformar o nosso ser. Mas diga para Ele nessa noite, diga para Ele: Deus, eu não quero que o Senhor fale o que eu quero ouvir, eu quero que o Senhor fale o que eu preciso. Mostra-me, Senhor, mostra-me onde o Senhor está nessa circunstância. Mostra-me, Senhor, qual é o privilégio de poder estar cumprindo a tua vontade. E se você está disposto essa noite a passar a cumprir a vontade dEle, saiba de uma coisa: perceba nessa noite aquilo que Ele faz nas nossas vidas e quão grande é o amor dEle para conosco. Pai, nós te bendizemos. E nessa noite, Pai, nós quebrantamos o nosso coração diante de Ti. Nós quebrantamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Clamamos para que o Senhor possa falar-nos profundamente. E que essa palavra, Senhor, essa passagem que ficou gravada para que nós pudéssemos hoje, nessa noite, podermos desfrutar dela, entendermos como o Senhor age em nosso favor nos momentos de dificuldade. Que o Senhor possa nos falar mais uma vez, Pai, em nome do Senhor Jesus. Venha ao encontro da necessidade de cada coração nessa noite. Porque além daquilo, Senhor, que eu posso falar aos ouvidos, o Senhor pode ministrar aos corações. Não permita que ninguém saia daqui essa noite da mesma forma que entrou. Não permite que ninguém, ao terminar de assistir essa ministração, Senhor, fique sem ser transformado. Mas o Senhor é aquele que pode transformar o íntimo, profundo dos nossos corações. E nós clamamos por isso nessa noite. Opera um milagre, Senhor. Fala-nos, porque quando o Senhor fala, todas as vozes se calam, os montes se derretem como cera na tua presença. E é diante de Ti que estamos, Deus, e clamamos para que o Senhor nessa noite venha mesmo transformar o nosso entendimento para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, vemos então uma circunstância bem interessante. A maneira como Mateus escreve ou descreve essa circunstância
ela é peculiar, porque ele descreve aqui, logo no versículo 22, ele diz uma coisa interessante, ele diz que Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco. O que nós percebemos é que aparentemente, pelo que o texto fala, a vontade dos discípulos era continuar ali onde Jesus estava, era ficar com ele. Jesus estava ali, havia acabado de multiplicar os pães para uma grande multidão, ele havia acabado de fazer ali a primeira multiplicação dos pães. A multidão estava aglomerada, agitada ali em torno do mestre, e de repente Jesus chega para os seus discípulos e diz: olha, entrem no barco, vão agora para o outro lado do lago. E os discípulos ali, com certeza, com seus corações cheios de graça pelo milagre que eles acabaram de ver, que eles haviam acabado de ver, eles: não, Senhor, deixe-nos ficar contigo. O Senhor diz: não, eu quero que vocês vão para o outro lado. E eles: não, nós queremos ficar aqui. Mas a palavra diz que Jesus insistiu com eles, para que eles entrassem no barco, e para que fossem para o outro lado. E a palavra do Senhor diz que eles obedecem, eles entram no barco, e eles vão para o outro lado do lago, antes de Jesus. E Jesus fica ali, diz o texto, e Jesus vai despedir a multidão, e depois que ele despede a multidão, ele sobe a um monte para orar, e os discípulos, guiados por uma palavra de Deus, guiados pela palavra do mestre, mesmo contra a vontade deles, eles em obediência entram no barco e começam a remar para o outro lado. Isso era tarde, e a palavra do Senhor diz que eles vão remando, entram noite adentro remando. O mar da Galileia deveria ter ali alguma coisa, algo entre 7 e 10 quilômetros de distância, de largura entre uma margem e outra. E aqueles homens começam a remar. A grande questão é que os ventos começam a soprar contrários a eles. E aqui nós precisamos entender uma coisa. E eu queria que você entendesse uma coisa comigo nessa noite. Não é porque nós estamos fazendo a vontade de Deus que nós não teremos ventos contrários nas nossas vidas. Não é porque nós estamos em obediência à vontade de Deus que as coisas vão dar tudo certo, que nós não teremos dificuldades, que nós não teremos obstáculos nas nossas vidas. Essa semana eu vi a morte de uma cantora cristã. Eu não lembro o nome dela, mas eu vi alguns posts de algumas pessoas: mas então ela orou pouco. Fabiana, né? Será que ela orou pouco? Será que esse Deus deles não tem poder para poder livrar? Eles curam os pastores que curam a tantas pessoas, por que não vão lá, não a curam, não a ressuscitam? Porque as pessoas erradamente elas acham que a morte para o cristão é uma coisa ruim, que a morte é o fim. Mas eles não sabem que a morte para nós é apenas uma promoção. A morte para nós é apenas um veículo para nos levar à presença de Deus. Já dizia uma canção antiga: não se pode matar um crente. Quem é salvo não morre não. Ele sobe à presença de Deus para receber galardão. Mas esses, como ignorantes, como pessoas que não sabem do que estão falando, eles acham que na vida cristã, o fato de nós termos ventos contrários, o fato de termos dificuldades nas nossas vidas, isso significa que o nosso Deus não é um Deus de poder. Não, pelo contrário. Quando nós encerramos a nossa vida aqui, nós temos uma eternidade pela frente. Nós podemos morrer com segurança. Se pudéssemos escolher, nesse tempo, falar assim: olha, quem o senhor, pastor, acha que deveria morrer com o coronavírus? Eu diria: só os cristãos, só os crentes. Se tiver que alguém morrer com o coronavírus, se tivesse que escolher, se os médicos tivessem que escolher, se eu fosse um médico, ou estivesse numa condição, quem que tem que morrer? Tem que morrer os cristãos. Porque eles já estão seguros em Deus. Porque a família deles estão seguras em Deus. Enquanto que aqueles que ainda não conhecem a Deus poderiam pelo menos ter uma oportunidade, poderiam ter pelo menos uma outra chance.
Porque uma vez que eles morrerem, eles estão perdidos para sempre. E nós sabemos disso. Na empresa alguém tem que ser dispensado. Quem é que deveria ser dispensado? Os cristãos. Porque a segurança nossa está no Senhor. A nossa segurança não é que Deus não vai deixar que nós venhamos a morrer, que nós não venhamos a ficar doentes, que nós não venhamos a ser dispensados, não. A nossa segurança é que ainda que nós venhamos a pegar a doença, ainda que sejamos dispensados do emprego, ainda que venhamos a morrer, nós estamos seguros, sabendo que aquele que está no comando das nossas vidas não falha, e aquele que nos mandou ir em frente, aquele que nos mandou seguir, é aquele em cujas mãos estão as nossas vidas e todos os nossos caminhos. Então nós podemos caminhar tranquilos. E é por isso que os discípulos entram naquele barco e eles vão para o outro lado do lago. E de repente, no meio daquela travessia, uma grande tempestade se levanta. Os ventos são contrários. Eles já passam ali das 3 horas da madrugada e eles não haviam conseguido ainda, não tinham conseguido de terminar de atravessar. O texto aqui de Marcos, ou de Mateus, ele vem dizendo que alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles, andando por sobre o mar. Quando você olha no versículo 24, diz assim: o barco já estava a considerável distância. Considerável distância no grego aqui traz a muitos estádios. Mas Marcos, ele traz a distância. Marcos diz que o barco estava ali a algo em torno de 5 ou 6 quilômetros de distância. Eles já haviam remado muito, mas os ventos contrários não os deixavam chegar onde eles queriam. E a tempestade se abate sobre eles, e a sensação de que eles tinham é que Deus havia colocado eles numa barca furada. É que Jesus havia dado uma ordem equivocada para eles. Não pode ser. Como é que o mestre manda-nos vir para o outro lado? Não era mais fácil sair amanhã cedo? Que rapidinho nós atravessaríamos isso com um vento mais favorável? Como é que ele nos manda e de repente vem uma tempestade sobre as nossas vidas? A palavra do Senhor diz que ao anoitecer, Jesus estava lá sozinho sobre o monte. E lá de onde ele estava, ele via os discípulos remando com dificuldade. Lá do monte onde ele estava, em oração, ele olhava e ele via os discípulos remando com dificuldade para atravessar, para chegar do outro lado, para cumprir aquilo que ele havia mandado. Eu quero que você saiba de uma coisa: Deus conhece a tua situação, Deus conhece a tua circunstância. Ele não está alheio das suas dificuldades. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe exatamente o que nós estamos passando. Os olhos dele estão sobre nós. Por mais que pareça que nós estamos sozinhos, por mais que pareça que não valeu a pena estar obedecendo à vontade de Deus, eu quero que você saiba, Ele está com os olhos sobre a sua vida. Ele sabe exatamente o que Ele mandou você fazer. Simplesmente obedeça. Permita que Ele faça o milagre, que Ele opere, que Ele transforme as circunstâncias através do seu poder. E a palavra do Senhor então diz que alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando por sobre o mar. Você acha que Jesus não sabia, queridos, que havia aquela tempestade? Naquela noite, Jesus queria que os discípulos tivessem uma experiência diferenciada com eles. Nessa semana, quis Deus que a Fabiane tivesse uma experiência diferenciada com Ele. Que ela partisse para a eternidade. A voz dela não foi calada, simplesmente ela passou agora a acompanhar, juntamente com as hostes celestiais, a canção Santo, Santo, Santo. Muitas vezes Deus está querendo se manifestar a nós de uma forma diferente,
Muitas vezes Deus está vindo ao nosso encontro para nos mostrar, para que nós possamos entender que Ele está conosco, queridos. Mas muitas vezes as circunstâncias, elas são tão terríveis ao nosso redor, que nós olhamos para Deus e o confundimos com um fantasma. Muitas vezes confundimos o Espírito Santo com uma coisa, com um negócio. Não é assim? Ah, tinha um negócio falando para eu não ir. Ah, tinha um negócio dizendo para eu ir. Tinha uma coisa que me falava para não ir. E assim também na vida dos discípulos. Quando eles viram Jesus se aproximando sobre eles, andando sobre as águas, eles ficaram aterrorizados, diz o texto. Eles ficaram com medo. Talvez aquilo que Deus está querendo agir na sua vida, talvez o caminho, a forma que Deus está se manifestando para você hoje, nesses dias, é uma forma que você está achando que é uma cilada, você está achando que é um fantasma, você está achando que é um problema, pode achar até que é o inimigo, que é coisa do capiroto, do cramunhão, do coisa ruim, e não consegue perceber que é Deus que está agindo na sua vida. Por quê? Porque os nossos olhos muitas vezes estão nas circunstâncias. E foi assim com os discípulos. Porque Jesus não estava se apresentando a eles na forma ordinária, na forma usual. Eles então achavam que era um fantasma. Então, no meio dessa luta, no meio da tempestade, no meio da tribulação, se você tiver consciência de que você está caminhando dentro da vontade de Deus, se você tiver consciência de que o Senhor foi quem mandou entrar no barco e seguir em diante, então saiba de uma coisa, saiba reconhecer o agir de Deus no meio das tempestades. E muitas vezes no meio da tempestade, a primeira coisa que é colocada em xeque é a nossa fé. Nós começamos a duvidar, nós começamos a não enxergar mais, e por não enxergarmos, nós passamos a perder a esperança. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Quando a tempestade se abate sobre nós, quando o nevoeiro cobre o caminho, nós precisamos confiar na bússola. Nós precisamos nos guiar não pelo que nós sentimos ou pelo que nós vemos, mas nos guiarmos pela palavra, pelos princípios. Se você não consegue ver nada, se você não consegue perceber nada, permita que a palavra de Deus seja a sua bússola. Permita que a palavra de Deus seja o seu GPS, seja aquilo que vai guiar você no meio da tempestade. Quando você olhar e não conseguir ver nada, quando você falar, puxa vida, mas não adianta, porque eu orei e foi orando que eu vim parar nessa circunstância, agora o que é que eu vou fazer? Não tem mais nem o que fazer. Tem. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre você. Continue fazendo, continue conhecendo o Senhor. A palavra do Senhor diz: conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Continue, porque certamente o Senhor virá em seu auxílio. Há uma canção que cantamos que diz: e se eu não vir minha vitória aqui, coroa de glória é o que me espera ali. Creio, eu creio até o fim. Essa é a nossa esperança, queridos. O nosso Senhor não nos abandona. O nosso Deus não nos abandona. E naquela noite, no meio daquela tempestade, Jesus se apresenta aos discípulos andando sobre as águas. Os discípulos pensam que ele é um fantasma. Ele diz: não temas, sou eu, não tenham medo. E Pedro aproveita a circunstância para poder já tirar uma casquinha, já que o ambiente era um ambiente de sobrenatural. Pedro diz: então eu quero andar sobre as águas. Se é tu mesmo, me manda ir sobre as águas. E Jesus diz para Pedro: vem. E a palavra do Senhor diz que Pedro corajosamente pula do barco. E ele começa a andar sobre as águas. Você teria coragem de fazer isso? Você tem conhecimento nessa noite
da voz do Senhor o suficiente para, se Ele der um comando desse para você, você obedecer? Parece uma coisa fácil, mas no meio da tempestade, um vulto aparece. Eles pensam que é o fantasma, e a prova real de se era um fantasma ou não envolvia uma atitude extrema de fé. Pedro diz: se é tu mesmo, Senhor, então me manda ir ter contigo. E se fosse um fantasma? E falasse para Pedro: vem. Mas Pedro sabia reconhecer a voz do Senhor. Quando o Senhor diz para eles: sou eu, não temas, certamente ele reconheceu. E ele teve a ousadia de subir na borda e descer do barco e pular no barco. Muitas pessoas têm muita vontade de ter uma experiência sobrenatural com Deus. Tem muita vontade de andar sobre as águas, mas não tem coragem de pular do barco quando o Senhor manda, ou quando o Senhor os manda pular. Quando o Senhor os manda descer do barco. O barco é o símbolo daquilo que nos dá segurança. O barco é o símbolo daquilo que nos traz uma confiança no meio da tempestade. E muitas vezes o que nos impede exatamente de ter uma experiência diferenciada com Deus, de viver o sobrenatural com Deus, é exatamente a dificuldade que nós temos de abandonarmos, de abrirmos mão, de obedecermos à vontade, à palavra do Senhor em relação a essas seguranças que nós temos. E isso muitas vezes é o que nos impede de termos uma experiência tão extraordinária como a que Pedro teve. Pedro então desce do barco, ele começa a andar sobre as águas. E Jesus estava ali na frente dele, e ele vai andando. O texto fala que de repente ele olha para as ondas. E quando ele olha para as ondas, ele tem medo. Quero dizer uma coisa para vocês, queridos, que isso mostra o nível da tempestade que estava sobre eles. Pedro era pescador, filho de pescador, um pescador profissional, que pescava apenas no mar da Galileia. Ele conhecia aquelas águas como a palma de suas mãos. Ele conhecia cada canto, conhecia quantas tempestades ele já havia passado pescando ali naquele barco, ou em barcos ali naquela região. E mesmo assim, naquela noite, ao redor deles haviam ondas capazes de fazer um velho marinheiro, um velho pescador ter medo, mesmo em meio ao sobrenatural. E no meio de toda aquela circunstância, diz a palavra do Senhor, que Pedro caminhando sobre as águas, mas quando ele reparou no vento, ele ficou com medo. O vento era muito forte. E eu quero dizer uma coisa para você. Jesus faz uma repreensão a Pedro, e é de algo, na linha de algo que eu tenho falado para vocês. Ter dúvidas não tem problema algum. Jesus não questionou, não corrigiu, não exortou nenhum dos discípulos quando eles ficaram com medo e acharam que era um fantasma. Porque eles tiveram dúvidas, eles não sabiam quem era. Quando Pedro pergunta para o Senhor, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo. O Senhor não questiona Pedro, dizendo: Pedro, o que é isso, Pedro? Que dúvida é essa? Você está com dúvida se sou eu ou se não sou? Não. Sabe por quê, queridos? Porque não tem problema nós termos dúvida. O problema é nós duvidarmos. E ter dúvidas é diferente de duvidar. Pedro, naquela noite, depois de saber que era Cristo, depois de saber que era Jesus que estava ali dando a ordem para ele, ele simplesmente duvida de que a fala, o poder daquele que estava na frente dele era capaz de guiá-lo em segurança até onde ele precisava ir. Então o problema não é ter dúvidas. Ter dúvida é falta de conhecimento. Duvidar não. Duvidar já está no campo da falta de confiança, da falta de fé. Porque ele já sabia que era Jesus. Mesmo assim, ele deixou a dúvida tomar conta do seu coração.
E quando isso acontece, ele começa a afundar. E então ele clama ao Senhor. Eu não sei quanta dúvida pode estar tomando conta do seu coração. Eu não sei se muitas vezes as dúvidas são tantas que você tem até vergonha de falar com Deus a respeito delas. Muitas vezes nós nos envergonhamos, nós ficamos envergonhados diante de Deus de falar sobre Ele, de falar com Ele sobre as nossas dúvidas. Mas o Senhor nessa noite quer dizer para você que, independente se você está com dúvidas no seu coração ou se você está duvidando, se você clamar a Ele, Ele é aquele que estenderá as mãos, que estenderá a mão para arrebatar você das águas que estão te afundando, para tirar você desse lugar onde está sendo tragado pela tempestade, pela morte, e para trazer você para um lugar de segurança. A palavra do Senhor diz que Pedro então ele clama ao Senhor: Senhor, ajuda-me. E Jesus vem para ele e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Na sua dúvida, o Senhor pode agir, desde que você abra o seu coração e clame a Ele. E é esse o desejo do meu coração nessa noite. Que ao invés de desesperar-se, que ao invés de achar que aquilo que está aparecendo na sua frente seja um fantasma, seja coisa do inimigo, eu quero que você coloque a sua esperança em Deus nessa noite. Eu quero que você clame ao Senhor e que você decida nessa noite dizer: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero, no meio dessa circunstância, Pai, eu quero sair do outro lado com uma experiência nova contigo. E que certamente você ouvirá a voz do Senhor falando ao seu coração, falando à sua vida, dizendo: não temas, não temas, porque eu sou contigo. Feche os seus olhos. Sabe, queridos, em cada circunstância da vida, Deus age conosco de uma forma. É preciso você buscar realmente ter intimidade com Ele. É preciso você buscar conhecê-lo, conhecer a voz dEle, conhecer a maneira como a palavra do Senhor diz que é a maneira de Ele agir. Naquela noite, quando Pedro soube que era Jesus, ele ouve a voz do Mestre e ele se lança para caminhar sobre as águas. Mas não foi sempre assim. Numa outra circunstância, quando Pedro estava num barco, quando o dia amanhecia, eles avistam ali na beira do lago um homem que pergunta para eles se eles tinham pego alguma coisa, eles tinham pegado alguma coisa. E eles dizem não, e aquele homem diz: olha, lança a rede para o outro lado do barco. E quando eles lançam, que os peixes entram na rede, João diz: é o Senhor. E quando João diz: é o Senhor, a palavra do Senhor diz que Pedro não grita dizendo: Senhor, então, se é o Senhor, me manda ir até ti caminhando sobre as águas. Não. A palavra diz que naquela manhã, quando Pedro soube que era o Senhor que estava na margem, ele colocou a sua capa e ele se lançou nas águas e foi nadando até onde Jesus estava. E aquele dia o Senhor o curou. Foi o dia em que o Senhor disse: Pedro, tu me amas 3 vezes. E disse: apacenta as minhas ovelhas. Então muitas vezes, queridos, muitas vezes nós vamos experimentar um sobrenatural de Deus numa circunstância. Outras vezes nós vamos nos esforçar, vamos nadar, vamos batalhar, vamos chegar lá. Mas nós teremos a circunstância, nessas circunstâncias, a certeza de que o Senhor está conosco. E eu queria que nessa noite você soubesse disso. Eu queria que nesse momento onde você está ouvindo, aí na sua casa, aí no seu trabalho, dentro do ônibus, onde quer que você esteja, você tenha uma segurança. Os olhos do Senhor estão sobre você. Ele sabe exatamente a tempestade que está se abatendo sobre você. Ele sabe as suas dificuldades e Ele vem ao seu encontro nessa hora e diz: não temas.
Não temas. Deixa Ele agir na sua vida. Deixa Ele entrar no seu barco e mudar a circunstância. A palavra diz que Ele entrou no barco, e quando Ele entrou no barco, o vento cessou. E Ele foi para o outro lado, cumprir o propósito para o qual Ele tinha ordenado que os discípulos fossem. Ore ao Senhor nessa hora. Eu não sei qual é a tempestade, eu não sei quais são as dificuldades que você está passando, mas saiba que Deus conhece cada uma delas, e Ele virá em teu auxílio. Mas há uma necessidade que você clame, que você ore, que você diga: Senhor, salva-nos, salva-nos. Permita que Ele venha mudar a circunstância na sua vida. Deixe que Ele venha intervir no momento em que você está vivendo, nas circunstâncias que você está passando. Lá de onde Ele estava, Ele viu os discípulos remando com dificuldade, e Ele sabe a dificuldade com a qual você está passando os seus dias. Ele sabe exatamente aquilo que você está sofrendo. Coloque então a sua vida nas mãos dEle. Se você ainda não fez isso, decida fazer isso nessa noite. Diga: Senhor, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero, Senhor, viver a tua vontade. Eu quero viver o teu propósito. Ainda que pareça que não seja aquilo que eu quero, que não seja aquilo que eu desejo, Senhor. Mas decida nessa noite dizer: a Deus, eu não gostaria de entrar nesse barco, não era isso que eu queria, mas se é essa a tua vontade, Senhor, eu quero me submeter a ela. E quando você faz isso, Ele assume um compromisso com você, e Ele diz: eis que eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa dEle para a sua vida, essa é a promessa dEle para as nossas vidas. Eu quero orar com você. Senhor, eu quero clamar nessa noite, eu quero clamar neste momento, Senhor, pela vida dessas pessoas que estão aqui, Senhor, aquelas que estão nos ouvindo, aquelas que estão vendo essa mensagem. Deus, eu não sei qual o nível de tempestade que cada uma delas está passando, Deus. Deus, eu não sei aquilo que tem passado pelos corações, a sensação de que o Senhor as abandonou, a sensação de que o Senhor as mandou entrar num barco e as enviou para o meio de uma tempestade sozinhas, Deus, sem a tua presença. Eu não sei, Senhor, o quanto o inimigo tem explorado essa circunstância, Senhor, e tem os feito achar que o Senhor os abandonou. Deus, que nessa noite eles possam perceber a tua presença, Deus, que eles possam perceber o aproximar-se do Senhor nessa hora, na vida deles, Pai, para trazer a salvação, para trazer a libertação, Senhor, para mudar as circunstâncias, para lhes dar uma experiência nova, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo ao Senhor nessa noite: opera o milagre, Senhor, na vida dessa pessoa que está aqui, na vida desses que estão nos ouvindo, Pai. Opera o milagre, abre-lhes os olhos, tira o temor dos seus corações. Faça, Senhor, com que eles tenham a convicção de que se eles continuarem obedecendo a Tua palavra, há uma coroa de glória a os esperando, Senhor, no fim da jornada. E que ainda, Senhor, que venhamos a tombar, porque sabemos que no mundo teremos aflições. Nós temos uma segurança de que a nossa salvação, a nossa vida está segura em Ti, Pai, em o nome do Senhor Jesus. E que nessa noite, que nesses dias, eles possam experimentar, Deus, assim como os discípulos experimentaram naquela noite, eles possam experimentar da Tua doce presença, enchendo a vida deles, enchendo o seu interior e os levando, Senhor, para uma vida de cura, uma vida plena, Senhor, de intimidade contigo, de experiências contigo, para a glória e para o louvor do Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Que nós possamos caminhar sempre nessa segurança, amados. Que nós possamos ter essa certeza que Ele não nos enviou sem garantir para nós, sem ter colocado em nós a segurança. E a segurança que a palavra do Senhor diz que Ele colocou em nós foi o Seu Espírito.
Ele é o que testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. É através do Espírito Santo, nas nossas vidas, que nós temos o selo, a garantia de que somos filhos de Deus. É para isso, e é por isso que Ele veio, lá na cruz do Calvário, pagou o preço, morreu em nosso lugar, e nos fez mais do que vencedores sobre todas as coisas. Nós temos uma vantagem. Ainda quando todo mundo acha que nós perdemos, nós ganhamos. Porque para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Não há perda para quem está em Cristo Jesus. Amém?